O Brasil não é pobre, o Brasil é desorganizado e a China prova isso. Durante anos, venderam para o brasileiro uma grande mentira elegante. A de que o nosso destino era ser o celeiro do mundo, exportar soja, minério, carne, petróleo e agradecer quando as potências comprassem. Só que isso não é projeto nacional. Isso é papel de fornecedor. E é aqui que a China humilha o debate brasileiro, porque a China olhou para a própria pobreza, olhou para o próprio atraso, olhou para a própria humilhação histórica e fez uma escolha brutal. Parar de ser útil para os outros e começar a ser indispensável para si mesma. Essa é a diferença. O Brasil costuma discutir ideologia, a China discutiu poder. O Brasil discute governo, a China discutiu Estado. O Brasil discute eleição, a China discutiu geração histórica. E antes que alguém distorça, eu não estou dizendo que o Brasil tem que virar a China. Não estou dizendo que o Brasil tem que copiar o Partido Único. Não estou dizendo que o Brasil tem que copiar censura, controle social e sistema político. Eu estou dizendo que o Brasil precisa aprender o que a China entendeu antes de nós. País sem projeto nacional vira peça no projeto nacional dos outros. E aqui entra um dado que desmonta essas conversas infantis. Em 2025, o comércio entre Brasil e China bateu 171 bilhões de dólares, recorde histórico. O Brasil exportou para a China cerca de 100 bilhões de dólares e importou algo perto de 76 bilhões. Isso fez da China, mais uma vez, o principal parceiro comercial do Brasil, com uma relação muito maior que a dos Estados Unidos. Mas presta atenção do que isso significa. A China compra do Brasil, sobretudo, soja, petróleo, minério de ferro, carne, celulose, commodities em geral. E o Brasil compra da China cada vez mais máquinas, equipamentos industriais, eletrônicos, telecomunicações, painéis solares, veículos elétricos, insumos tecnológicos, bens de capital e intermediários. Ou seja, nós vendemos natureza e compramos complexidade. Esse é o resumo brutal da nossa dependência estrutural. E esse não é um problema da China, esse é um problema do Brasil, porque a China fez exatamente o contrário do que nós vemos fazendo. Ela saiu da mão de obra barata e montadora, virou fábrica do mundo, depois virou infraestrutura, depois virou tecnologia, depois virou bateria, depois virou carro elétrico, depois virou energia solar. Hoje, a China concentra mais de 80% dos componentes globais de painéis solares, segundo a Reuters, e vem usando esse poder como instrumento geoeconômico. Isso é poder, não é discurso, não é slogan, não é patriotada de rede social. É capacidade de controlar gargalos. A China também já responde por cerca de 19,8% da economia global, em paridade de poder de compra à frente dos Estados Unidos, nessa métrica do FMI. Mas eu vou te dizer uma coisa muito mais importante do que o PIB. A maior lição da China não é o tamanho da economia, é a lógica da estratégia. A China entendeu que soberania não existe sem 5 pilares: indústria, energia, infraestrutura, tecnologia e educação orientada para a produtividade. Sem isso, o resto é discurso bonito. E o Brasil ainda age como se pudesse ser potente só com commodity, banco, varejo, agronegócio exportador. Não pode. Isso pode ser rico por ciclos, pode ter superávit em fases, pode crescer em janelas, mas ser uma potência estrutural, nunca. E aqui está a frase que muita gente não quer ouvir. O Brasil não tem um problema de falta de recurso. O Brasil tem um problema de ausência de projeto. E agora vem a parte mais importante e eu acho que até a mais desconfortável para a gente. O que exatamente o Brasil pode aprender com a China sem virar a China? Primeiro, o planejamento de longo prazo. Enquanto boa parte do Ocidente pensa em ciclos eleitorais de 4 anos, a China pensa em ciclos de 20, 30 e 40 anos. O Brasil muda a prioridade a cada troca de governo, muda marco, muda incentivo, muda política industrial, muda investimento, muda discurso e depois pergunta por que não consegue sair do lugar. Nenhum país vira potência trocando de mapa a cada eleição. Segundo, industrialização inteligente. Não é voltar para um nacional desenvolvimento de museu. Não é fechar mercado de forma burra. Não é repetir erro antigo como caricatura. É entender uma verdade simples. Nenhum país relevante do século XXI aceita ser só exportador de produto bruto, enquanto importa valor agregado. O próprio Banco Central do Brasil mostrou em relatório que as importações brasileiras vindas da China têm peso crescente em veículos elétricos, equipamentos de telecomunicações, produtos químicos, painéis solares
Isso significa que a China está entrando com força exatamente nos setores que moldam a próxima etapa da economia real. Terceiro, infraestrutura como política de poder. A China entendeu que porto, ferrovia, energia, transmissão, logística, armazenamento, conectividade, corredor de exportação não são apenas obras, são arquitetura de soberania. O Brasil ainda trata infraestrutura como promessa de campanha. E o país continental que trata logística como improviso nunca domina a própria geografia. Quarto, educação conectada à produtividade. O Brasil gosta de falar de educação de forma abstrata. A China faz diferente. Conectou a educação à base industrial, à engenharia, à ciência, à tecnologia e à formação em escala. Não basta formar gente, é preciso formar gente para elevar a complexidade econômica do país. Sem isso, você forma consumidor, não transforma a nação. E quinto, e esse para mim é o ponto mais importante. E o quinto e mais importante, o Brasil precisa parar de terceirizar a própria imaginação estratégica. Porque o Brasil olha para o Washington e pergunta o que é aceitável, olha para Bruxelas e pergunta o que é moderno, olha para Pequim e pergunta o que eles querem de nós. A pergunta correta é outra. O que o Brasil quer ser no século XXI? Porque se o Brasil não responder isso com seriedade, alguém vai responder por nós. E aí viramos o que nós já fomos muitas vezes na história. Fornecedor de alimento, fornecedor de minério, fornecedor de energia, mercado consumidor, território de disputa. País grande com ambição pequena. E aqui entra o dado que mostra ao mesmo tempo oportunidade e risco. Em abril de 2026, a Reuters mostrou que compras recordes da China ajudaram a impulsionar as exportações brasileiras de petróleo, levando o Brasil a embarcar 2,5 milhões de barris por dia em março, segundo o maior volume da história. Ou seja, a China pode enriquecer o Brasil? Pode. Mas a pergunta estratégica não é essa. A pergunta estratégica é outra. A China vai ajudar o Brasil a subir de nível? Ou nós vamos usar a China apenas para continuar vendendo bruto em escala maior? Essa é a pergunta adulta. Porque o problema nunca foi negociar com a China. O problema é negociar com a China sem projeto brasileiro. Esse é o fechamento dessa série. E a grande lição da China não é o comunismo, não é a propaganda, não é o culto de Estado, não é a idolatria geopolítica. A grande lição da China é disciplina estratégica. É a capacidade de pensar como civilização. É a capacidade de transformar humilhação histórica em projeto nacional. É a capacidade de dizer, nós não vamos mais existir para servir ao desenho dos outros. E talvez o Brasil precise aprender isso urgentemente. Não para virar a China, não para copiar o regime, não para importar o modelo, mas para fazer o que potência faz de verdade. Ter plano, ter prioridade, ter direção e ter coragem de sustentar o projeto nacional por décadas. Porque no fim das contas, o século XXI não pertence necessariamente à China, mas ele não pertence mais automaticamente ao Ocidente. Ele vai pertencer a quem tiver projeto. E hoje, entre China e Brasil, a pergunta mais dolorosa não é quem é maior. A pergunta mais dolorosa é outra. É quem está pensando como nação e ainda quem continua reagindo como mercado de colônia. Esse foi meu último episódio da série China sem Ocidente. E se você chegou até aqui, você já entendeu uma coisa que muita gente ainda não entendeu. Geopolítica não é torcida, geopolítica é estrutura. E quem não constrói estrutura vira cenário para a estrutura dos outros. Esse foi o último episódio da série China sem Ocidente. Mas eu vou entregar mais 2 episódios bônus para fechar essa jornada do jeito que ela merece. Amanhã eu vou liberar o primeiro, Como a China leu o Príncipe de Maquiavel. E depois eu vou liberar o segundo, que eu acho ele interessantíssimo. A história de Xi Jinping. E por que ele é tão importante para a China de hoje. Porque para entender a China de verdade, não basta olhar para a economia. Não basta olhar para Xi Jinping. Não basta olhar para a guerra comercial. É preciso entender a mente histórica, filosófica e civilizacional que organiza esse poder. E na semana que vem, eu vou começar a liberar um conteúdo exclusivo para assinantes, ainda mais aprofundado, com mais dados, mais bastidor geopolítico, mais leitura estratégica e mais comparações que eu não consigo entregar aqui nesse formato aberto. Então, se você quer continuar nessa conversa no nível que ela merece, acompanhe, ativa, entra para os assinantes e fica comigo. Porque a partir da semana que vem, a análise vai ficar ainda mais pesada.